meus esclarecidos, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal do Renan França, beleza? Nesse vídeo aqui, eu vou mostrar um pequeno trecho de uma entrevista que o ex-presidiário Lula deu para a rádio Itatiaia, não sei exatamente, acho que é São Paulo isso, não tenho certeza. E ele estava dando já lá uma de pré-candidato, né? Eu não sei qual que é a diferença de você fazer campanha como pré-candidato e campanha como candidato, porque o cara já se porta como candidato, já fala o que vai fazer como candidato. Então, essa nomenclatura que o TSE impõe aí sobre pré-candidato, enfim, não quero mudar de assunto aqui, não. O Lula, ele deu ali uma pequena entrevista mostrando, respondendo uma pergunta do radialista que perguntou para ele o que ele vai fazer de diferente, porque a gente sabe dos esquemas de corrupção que tiveram lá no passado. O jornalista, tentando ali manter o profissionalismo, ele não atribuiu esses crimes ao ex-presidiário, mas qualquer cidadão de bem desse país sabe realmente quem foi o chefe desse esquema. Mas ele fez uma pergunta ali sincera: o que vai acontecer daqui para frente? O que o senhor pretende mudar para que esses esquemas de corrupção não aconteçam? E ali o Lula, ele deu aquela sabonetada que vocês vão ouvir aí. Só que o que eu quero mostrar para vocês de verdade é a semelhança que o Lula, que o discurso do Lula tem com o discurso do Sérgio Moro. Qual que é o discurso máximo do Sérgio Moro? Porque todas as ideias que ele fala, né, todas elas são muito genéricas, com exceção de uma. Ele tem muito o que oferecer, segundo ele, para o combate à corrupção. Ele quer acabar com a corrupção do Brasil, que a corrupção é o maior mal que assola a nossa terra, então a gente tem que acabar com a corrupção. Eu devo lembrar a vocês, só antes de passar aqui o trecho da entrevista, o Lula, ele foi eleito com o mesmo discurso lá na frente, lá atrás, lá em 2002, falando que iria combater a corrupção, por isso que ele ganhou o apoio de muita gente, porque tinha muita gente cansada, desesperançosa, já naquela época, com escândalos de corrupção, etc, etc. E agora o Sérgio Moro, ele vem exatamente com o mesmo discurso. Então eu vou mostrar para vocês aqui as semelhanças entre os discursos do Lula e do Moro. Deixa eu pegar meu fone aqui para a gente poder assistir esse trecho junto. O trecho não é muito grande não, tá? Vamos começar a ouvir um pouquinho aqui. Como é que faz para mudar, para ser diferente? Veja, olha, primeiro quem fez para mudar foi o PT. Se você é um jornalista, como eu acho que é, muito inteligente, muito preparado, você vai perceber que todos os mecanismos de proteção ao Estado brasileiro e de combate à corrupção foi feito no PT. Agora, me digam uma coisa, meus amigos. Vai dizer que isso não é exatamente o discurso do Sérgio Moro e dos seus eleitores? Para vocês que, assim como eu, assistem diversos vídeos de diversos canais completamente fora da bolha da direita, dessa galera traíra aí, pô, Mamãe Falei, galera do MBL, Marcelo Brigadeiro, Nando Moura, eu gosto de saber aquilo que eles estão falando, porque eu quero saber qual que é o modus operandi dele, quero saber qual que é a narrativa que eles vão usar. E você vê que eles sempre falam a mesma coisa. Temos que criar mecanismos de defesa para impedir que a corrupção se alastre no país. Ah, beleza, essa é só uma só. Vamos continuar. Qual era a diferença entre o nosso governo e agora? É que o nosso governo, qualquer denúncia contra qualquer pessoa era investigada. Hoje, qualquer denúncia é transformada em silêncio. Meus amigos, se você não vê nenhuma semelhança com o Sérgio Moro e essa base militante que está atrás dele, com esse discurso do Lula agora, é porque você está vivendo em Marte. Vocês lembram daquela declaração que o presidente Bolsonaro deu em tom ali de deboche, né? Eu acabei com a Lava Jato. Daí, a grande mídia, né, como adora polemizar em cima do nome do presidente Bolsonaro, falou de que o presidente Bolsonaro acabou porque ele não queria mais que a Lava Jato atuasse no país, quando, na verdade, qualquer pessoa com 2 neurônios interpreta da forma correta, que é que o presidente Bolsonaro acabou com a Lava Jato porque não havia mais o que investigar, não havia mais caso de corrupção. É óbvio que ele usou aí um superlativo, né, uma hipérbole. É óbvio que foi um exagero, sempre vai ter corrupção, ela nunca vai acabar. Mas o que ele quis dizer é que ela não precisava mais ser tão exigida porque não havia mais tantos casos de corrupção como haviam em governos anteriores. E qual é o discurso que essa galerinha que fica atrás do Moro utiliza? A mesma que o Lula utilizou nessa entrevista, de que eles simplesmente não estão deixando investigar. O presidente Bolsonaro fica mudando os superintendentes da Polícia Federal para que eles não investiguem o filho dele. É por isso que a Lava Jato não está mais andando para frente.
Ah, não tem corrupção, mas é porque não estão deixando investigar. O mesmo discurso usado por Sérgio Moro e sua militância é o mesmo discurso utilizado por Lula e sua militância. E essa galera ainda tem a coragem, a cara de pau cevada de falar que nós somos os bolsopetistas. Vem o Nando Moura, né, esbravejar, apontar o dedo assim na câmera. O Bolsonaro é a melhor coisa que aconteceu para o petismo. O Lula nunca esteve tão feliz como presidente. O Bolsonaro está fazendo tudo que o PT quer, meu Deus do céu. E daí você vê que o discurso do próprio Lula na TV é de uma indignação tão grande ou até maior do Moro e da sua militância com o presidente Bolsonaro. Você já viu o presidente Bolsonaro utilizando alguma narrativa que é criada pela mídia para atacar seus oponentes, para atacar seus adversários? Então, a gente vê a base militante do MBL agindo exatamente como a base militante do Lula. A gente vê os membros do MBL assinando pedido de impeachment ao lado, não tem nem vergonha de tirar uma foto ao lado de Gleisi Hoffmann, mostrando só, assinamos o impeachment juntos aqui. Lá atrás, quando o MBL ainda se dizia a favor do Brasil, né, a favor do governo, perdão, tiraram uma foto do Kim Kataguiri conversando com o Marcelo Freixo, acho que acredito eu, na cantina lá da Câmara dos Deputados. E todo mundo defendendo, né? Na verdade, acho que até eu defendi, pô, acho que conversar não tem nada demais. O cara tá ali, é um ser humano, uma outra coisa, mas sabe-se lá o que eles já não estavam conversando. São essas as pessoas que falam que nós somos os bolsopetistas. Vê se não é uma cara de pau cevada, meu Deus do céu. Tem mais um pouquinho do áudio aqui. Qualquer pergunta é colocada embaixo do tapete. Qualquer denúncia desaparece. Cadê o Queiroz? Cadê a rachadinha do filho do Bolsonaro? Ó, rachadinha. Lembra quando o Moro tenta equiparar, falar que o Lula é tão ruim quanto o Bolsonaro e vice-versa, porque tem a tal da rachadinha? A mesma estratégia utilizada pelo Moro é a mesma utilizada pelo Lula. A maior coisa errada que existe do governo Bolsonaro é a rachadinha. E ela é replicada tanto pelo Lula quanto pelo Moro. E daí o Lula e o Sérgio Moro têm a cara de pau de falar que nada está sendo investigado, né? Porque todas as denúncias que estão feitas são varridas para debaixo do tapete, etc. Então, já começa com uma contradição. Se tem denúncia, é porque estão investigando. Já começa por aí. E outra coisa, será que o Lula, por algum derrame mental que ele possa ter sofrido na hora, esqueceu de uma coisa chamada CPI da Vocês sabem daquela coisa que aconteceu, da questão de saúde pública? Toda essa CPI que se instaurou aí no Senado para atacar o presidente Bolsonaro. Será que o Lula esqueceu dessa situação? Será que não investigaram ali minuciosamente o governo Bolsonaro e sua família, seus familiares? Vai ter a cara de pau cevada de falar que não tem investigação nesse país, no governo? Ele vai falar mais um pouquinho sobre isso, ó. Cadê o dinheiro das vacinas que o Pazuello montou uma quadrilha para comprar vacina? Informações essas que supostamente foram retiradas da CPI. Foi a CPI que decidiu espalhar essa fake news. E daí ele fala, cadê o dinheiro? Eu que pergunto. Até onde eu sei, nenhum dinheiro foi gasto na compra dessas picadinhas. Que dinheiro é esse que ele está procurando? Isso porque num trecho que eu não coloquei aqui nesse vídeo, ele fala que não tem problema que R$1 bilhão foram devolvidos aos cofres públicos, né, por causa do roubo lá da Petrobras através da Lava Jato, se eles destruíram não sei quantos mil empregos e tal. Então ele admite que houve rombo, houve esquemas de corrupção durante o seu governo, que dinheiros foram devolvidos. Ele admite que esse dinheiro foi devolvido, ou seja, se foi devolvido é porque foi roubado. E ao mesmo tempo ele acusa o presidente Bolsonaro de ter roubado dinheiro de uma compra de uma picadinha que nem foi gasto. Vê se não é o mesmo discurso utilizado pela militância do Sérgio Moro, do MBL, etc. Tudo isso está arquivado. E ainda o presidente Bolsonaro, por decreto, ele coloca em sigilo o Pazuello por 100 anos. Ou seja... Não, e é muito curioso essa parte que ele fala aqui, né? Que ele fala que o processo está arquivado. Só que isso não é o suficiente para garantir a inocência do presidente Bolsonaro. Mas em um determinado momento da entrevista, que eu também não mostrei aqui, é de que ele fala que ele é inocente porque o STF arquivou os processos contra ele, falando que o Sérgio Moro é mentiroso, etc. Então, para um vale, para o outro não.
Só que ainda tem uma diferença aí. O processo do Lula não foi arquivado. Apenas colocaram o Sérgio Moro como suspeito de poder ter algum interesse político ali naquilo, mas os processos ainda estão rolando, ainda serão julgados, ele apenas foi postergado, né? Foi judicializado, infelizmente. Ou seja, colocou em processo de segredo por 100 anos. Então a diferença é essa, que no nosso tempo, qualquer denúncia contra qualquer pessoa era investigada. E hoje qualquer denúncia contra qualquer pessoa é arquivada. É o presidente da República querendo indicar ministro, seu amigo, é o presidente da República querendo trocar diretor-geral da Polícia Federal. Ou seja, essa bandalheira que está havendo, o nosso governo não havia. O diretor da Polícia Federal era um profissional de muita seriedade que ficava lá. O procurador que eu escolhia não era escolhido por mim, era escolhido pela própria categoria. Essa é a diferença básica. Mas quem fez todas as leis de proteção e de combate à corrupção foi exatamente o governo do PT. O áudio acabou. Você vê que ele menciona 3 pontos. Os diretores da Polícia Federal, os superintendentes e o procurador. Ele fala que no governo dele só tinha um delegado, que os superintendentes não eram trocados e de que o Procurador-Geral da República era indicado pela própria categoria, porque tem aquela lista tríplice, né? E o presidente Bolsonaro decidiu indicar alguém fora da lista tríplice, o que é uma atribuição do presidente, é a escolha dele. Essa lista tríplice é colocada porque geralmente o pessoal da categoria entende mais da situação do que o presidente, talvez o presidente não esteja muito situado nessa questão. Então é colocada a lista tríplice para que ajude na escolha do presidente da República. Isso não significa que não possa ser colocado alguém de fora dessa lista. Senão seria proibido, de fato. Não haveria possibilidade do presidente escolher alguém fora da lista tríplice. Mas se existe é porque está dentro da lei, não existe nada de imoral disso. E eu tenho certeza que vocês já viram o pessoal do MBL. Deixa eu aumentar o vídeo aqui que já acabou o áudio. Eu tenho certeza que vocês já ouviram o pessoal do MBL falando sobre isso. Não, que não pode trocar o diretor da Polícia Federal, que não pode trocar o superintendente, que você tem o engavetador da República, que é o Augusto Aras, né, falando mal da PGR, que a lista tríplice tem que ser usada para indicar. Você vê que ele terminou essa pergunta do cara falando o que ele faria de novo. Tudo que o Lula vai fazer de novo, né, de novidade, não de algo que ele vai fazer mais uma vez. O que ele vai fazer de novidade? Exatamente aquilo que o Sérgio Moro vai fazer. Não, eu prometo aqui que a Polícia Federal vai ser independente, etc, etc. O PGR vai ser escolhido através da lista tríplice, etc, etc. É dessa forma que eles utilizam os supostos pontos fracos do presidente Bolsonaro para atacá-lo. Então, fica mais do que claro aqui de que Lula e Sérgio Moro estão utilizando a mesma narrativa que a própria imprensa usa para poder atacar o presidente Bolsonaro. Agora, me respondam uma coisa. Existe alguma diferença do Sérgio Moro para o Lula? Eu sei que você vai ter a resposta na sua cabeça quando eu fizer essa próxima pergunta a você. Existe alguma diferença do PSDB para o PT? Existe alguma diferença do PT para o PSOL? A maneira como eles atuam pode ser um pouco diferente, mas o resultado será sempre o mesmo. Sérgio Moro, por acaso, já se manifestou sobre assuntos polêmicos que precisam ser deixados bem claros para a população. Para alguém que quer ser presidente da República, esses assuntos têm que estar muito claros. O que o Sérgio Moro pensa sobre aborto, liberação de armas? Porque agora, de uma hora para outra, o MBL está falando que os bolsonaristas estão atacando o Sérgio Moro, falando que ele é desarmamentista, que ele é abortista, etc. Mas eu já mostrei em outro vídeo meu aqui que quando se trata de aborto, por exemplo, o Sérgio Moro saboneta que, ó, meu Deus do céu, a única coisa que ele fala, não, eu sou a favor da lei. Tá, mas tudo bem, mas quando você for do executivo, você vai ter a possibilidade de propor leis. Se o Congresso Nacional aprovar uma determinada lei com essa questão do aborto, com a legalização das armas, qual que vai ser a sua posição? Não, eu sou a favor da lei, mas é você que vai aprovar a lei, meu Deus do céu. Você não fica reclamando do Bolsonaro que ele não vetou, não sei o que, juiz de garantias, etc. Então, o que o Sérgio Moro vai fazer quando esse tipo de questão vier à tona, caso ele seja presidente da República? É óbvio que ele não vai responder essa pergunta, porque ele sabe que respondendo de um ou de outro, ele vai perder votos de um ou de outro. Isso é ou não é a velha política? Isso não é ou não é o Lula de cima a baixo?
Meus amigos, me digam vocês, me digam nos comentários o que vocês acharam. Para mim está muito claro. Nunca foi tão fácil, está mais fácil ainda do que 2018. Nunca foi tão fácil escolher um presidente da República no Brasil. É Bolsonaro na cabeça, sem dúvida nenhuma. Tá bom, meus amigos? Muito obrigado a atenção de vocês, muito obrigado a vocês que ficaram até o final. Gostaria de saber a opinião de vocês aqui nos comentários e não se esqueçam do like e de se inscreverem no canal, beleza? Fiquem com Deus, meus amigos. Até o próximo vídeo.